Eu sou o Tony Abreu, do Grupo Espírita Casa do Caminho, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês uma palestrante brilhante que falou para nós no nosso último seminário sobre educação espírita, em particular trabalhando com educação infantil. A Martinha tem muitos anos de bagagem, de experiência, tem livro escrito e trouxe com muita competência. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, principalmente para quem quer trabalhar com crianças. Vamos vê-la? Então, Kardec, vamos lembrar que ele era um educador, um pedagogo, um dos maiores, né, da época, tanto é que lá na França, que era a grande nação daquela época, ele liderou uma equipe para fazer toda uma modificação no sistema educacional francês. Então, foi discípulo de Pestalozzi, enfim, um grande pedagogo, a opinião extremamente respeitada. E Kardec, ele pensou toda a codificação, se a gente parar para pensar, em especial o Livro dos Espíritos, ele vem num formato mesmo bastante acessível, né? Que Kardec pensou ali como pedagogo, como uma pessoa especializada na transferência, né, da educação. Enfim, e naquele momento também, em muitos momentos toda a codificação, a gente encontra muitas referências à importância da doutrina espírita desde cedo, né? Enfim, no final a gente vai até ver uma frase, entre tantas, que assim que é bastante simbólica em relação a isso. Enfim, quando chegou aqui no Brasil, o espiritismo, a doutrina espírita, quando a gente pensa em criança, nós podemos dizer que o primeiro a pensar na doutrina espírita para a criança foi o Carbar Schutel, lá no início do século XX. Ele foi um dos primeiros a falar, né, a ter esse insight de como que nós vamos passar a mensagem espírita para a criança, né, de que forma fazer isso. E ele deu o nome de moral cristã para o trabalho. Depois disso, vieram aí outras pessoas. Então, a gente teve na segunda metade do século XX o Eliseu Rigonati falando sobre o catecismo espírita. E também na segunda metade do século XX, nós tivemos aí o começo do que se chamou evangelização espírita, que ainda é um nome predominante, enfim, e a gente vai ver um pouquinho das características de cada um. E na década de 90, começou-se no movimento espírita uma discussão a respeito de nomenclaturas, né, de qual seria mais apropriada. E que foi quando se optou, né, ou quando se começou a falar num termo chamado educação espírita. Mas, enfim, feito aí essa pequena introdução, vamos ver um pouquinho mais da proposta de cada uma. Na moral cristã, vamos assim, só para a gente se situar, por volta de 1918, então, muito tempo. O que a gente pode falar sobre esse trabalho? Foi um livro pequeno, eu não sei se todos aqui conhecem, ele tem essa carinha aí mesmo, esse menino e essa menina, a capa original é essa, talvez eu acho que já teve outras edições com capa diferente, mas essa é a mais simbólica. E a gente vê aí, né, o conteúdo proposto ou pensado pelo Cair Schutel para que as pessoas pudessem trabalhar com a criança. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente tem conhecimento. Ele procurou enfocar os temas centrais da doutrina espírita e eu acho que é muito importante a gente lembrar o seguinte, que foi desenvolvido por Cair Schutel para que outras pessoas usassem, ou seja, outras pessoas pegarem aquele material de referência e aplicar aquele conteúdo que ele passou, né, que ele colocou ali. Então, é uma referência e é importante, é a primeira, Cair Schutel é um grande nome da doutrina espírita, um dos grandes divulgadores, né, tanto que ele é conhecido como bandeirante do espiritismo, só que ele é pouco conhecido, esse material. Hoje em dia, são poucas as pessoas que já o pesquisaram, enfim, já avaliaram esse conteúdo. Nós temos também as 52 lições de catecismo espírita, que esse é do Eliseu Rigonati,
aqui de São Paulo, inclusive. A casa espírita que ele fundou eu moro na Vila Maria, a casa que eu participo também, e a que ele fundou é na Vila Guilherme, que é um bairro vizinho, já fui lá, inclusive, enfim. Então, qual foi a ideia dele? Foi reunir, ele escolheu 52 temas, e por que tem um erro de digitação, perdão. Por que 52? Ele pensou em um tema por semana, e também para quê? Para que as pessoas que quisessem trabalhar nessa área nas casas espíritas tivessem uma referência, não soubessem o que fazer, então essa foi a ideia. Ele não atuava na área, como Carbar também não. E a gente percebe uma predominância da parte moral da doutrina espírita. Se fala também de conceitos filosóficos um pouco, científicos quase nenhum, mas tem alguma coisa. Enfim, esse também é um livro que já, assim, poucas pessoas conhecem ou estudam. E quando eu falo assim de referência, de estudar, é porque eu acredito que é importante a gente ver o que já foi feito, não necessariamente para seguir aquilo, mas até para a gente poder avaliar a forma que a gente está pensando aquela atividade, é legal a gente ver o que outras pessoas pensaram a respeito dela. Então, acho que como referência, como estudo, tudo é válido, né? Aí a gente veio, então, o que é mais forte, mais conhecido hoje, que é a chamada evangelização espírita. E aí, então, eu coloco aqui, né, quando a gente procura no dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, o que significa evangelizar? Pregar o evangelho, né, difundir o evangelho. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi o termo evangelização espírita, foi esse, ensinar o evangelho. E, de fato, quando a gente começa a avaliar os materiais existentes da proposta da evangelização espírita, ela é muito focada na parte moral, ou, se preferirem, alguns chamam de parte, né, a parte religiosa. Eu prefiro usar o termo moral, enfim. Então, se a gente pegar todos eles para ver, nós vamos ver que nos primeiros anos da criança que está passando por essa metodologia e esse processo, ela não vai ter nenhum contato com o conceito espírita mesmo, né? Ou seja, se a gente pegar a proposta, né, os temas que estão sendo usados para os menores e comparar, por exemplo, com um programa de outras religiões, ou de religiões, melhor dizendo, nós, assim, não teremos grandes diferenças. E, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui, não estou criticando nem falando que está errado, estou apenas fazendo uma análise do que é proposto em cada um desses materiais, né? Aí, na segunda etapa, já tem alguma leve citação aos conceitos espíritas, e esses conceitos vão aumentando, né, à medida em que vai avançando a idade. Porém, a predominância da parte moral é total. Poucos temas da ordem de filosofia e ciência também, né? Outra coisa que a gente observa também na distribuição é que cada tema geralmente é abordado em uma única aula, essa é a proposta. Então, vai falar sobre reencarnação ali, tem uma aula X, né? Enfim. Uma outra coisa que é muito importante também, eu acho, para a nossa reflexão, é que esses materiais, eles já trazem geralmente modelos de aulas prontos e padronizados. Isso significa o quê? Que a pessoa, o trabalhador, vai pegar esse material, vai seguir aquele programa e vai aplicar aquela aula do jeito que está escrita ali. Não é sempre assim, mas em muitas situações é isso que a gente vê. E eu falo isso porque há muito tempo eu tenho muito contato com outras pessoas da área, e a gente está sempre trocando figurinha, são cursos, são seminários, enfim. E a gente percebe que muitas vezes é isso que acontece mesmo, a pessoa pega aquele material para seguir, não apenas de referência, mas para ser aplicado exatamente do jeito que está ali. Mais uma vez, não é crítica, são reflexões, tá, gente? Inclusive, pode ser que tenham pessoas que estão aqui participando que usem esse material. Não é crítica nenhum, não há demérito nenhum, tá? Bom, aí chegamos aqui à parte da educação espírita. Qual é a proposta, o que ela tem de diferente, né? Primeiro,
A ideia é que ela seja pautada nos 3 aspectos da doutrina espírita. Então, a gente vai ver a doutrina como um todo, e não apenas uma parte dela. O objetivo principal é transmitir os conceitos doutrinários segundo a codificação espírita e fazer com que esse conhecimento seja ferramenta para o espírito aproveitar melhor a encarnação atual, né? Não esperar ele crescer para ter um problema e buscar a casa espírita e os conceitos espíritas para, né, não esperar isso, mas sim ter aqueles conceitos para que no momento que ele precisar tomar uma decisão na vida dele ou enfrentar um determinado desafio, ele já tenha aquele conceito e aquilo possa servir para dar mais tranquilidade, para dar fortalecimento e até mesmo capacitação para escolhas mais acertadas. Significa que a pessoa que participa desse processo desde pequeno não vai sofrer ou não vai ter, enfim, nenhum problema a enfrentar? Não, não significa isso, porque nós sabemos que nós, na nossa condição evolutiva, nosso espírito ainda precisa dos obstáculos para que a gente possa aprender. Então, isso não vai deixar de existir, mas nós sabemos também que a maneira como nós encaramos um obstáculo, um desafio, tem tudo a ver com a forma que a gente vai atravessá-lo ou solucioná-lo. Ou seja, um conhecimento altamente racional e que nos dá aí uma esperança muito grande, que nos faz ver toda a situação de uma maneira raciocinada, é uma ferramenta poderosa para a gente poder enfrentar os desafios da vida, né? Outra coisa também, uma maior aproximação do educador e do educando. Quando eu começar a dar alguns exemplos aqui, a gente vai perceber que por mais que o trabalho tenha um horário específico para acontecer, um horário, um dia da semana, nós acabamos desenvolvendo um relacionamento com os educandos que extrapola aquilo. Isso não significa, obviamente, que eu vou deixar de ter a minha vida pessoal, profissional, não. Mas aquele educando, ele passa a fazer parte da minha trajetória e eu passo a fazer parte da trajetória dele também. Nós construímos uma relação que é positiva para os dois lados, né? E aí é bom lembrar que a base do trabalho é uma só, que é a codificação. Mas o desenvolvimento, ele passa a ser um desenvolvimento, podemos até dizer, meio personalizado. Ou seja, eu conheço a turma, né, eu e a equipe, porque também pressupõe um trabalho em equipe, isso é muito importante dizer, depois a gente vai entender o porquê. Então, quando a gente for trabalhar a doutrina para cada um dos grupos ali que a gente tem de educandos, nós vamos adaptar aquele conteúdo para a realidade deles, para a necessidade deles. Então, aí eu acho que assim, já deu para a gente ter uma pequena noção das características e diferenças de cada uma das propostas, mais uma vez lembrando que não é em nenhum momento crítica a nenhuma delas, mas apenas para a comparação. E lembrando também que quando a gente fala em educação espírita, nós não estamos falando em educação formal, aquela que é dever da escola, né? Passar que é nos bancos escolares que nós conquistamos. Nós estamos falando daquela educação, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, nos comentários da questão 917, é aquela educação que tende a transformar o espírito, né, o homem, em um homem de bem. É essa também a proposta. Então, não é uma proposta educacional, é a proposta de melhoria do espírito. Mudou? Não, desculpa. Pronto. Bom, já que, assim, feita essa primeira apresentação, agora eu vou passar um pouquinho para vocês o que tem nesse formato de trabalho. O que a gente faz? Porque tem coisas que são conhecidas e comuns a outras formas de trabalho e tem algumas outras que são específicas dessa forma, características próprias dessa metodologia que a gente adota. Bom,
Primeiro, quem que participa do processo? Nós temos 4 elementos que são fundamentais. O primeiro é o educador espírita, obviamente, né? Se não tiver a equipe de educadores, o trabalho não acontece. Lembrando mais uma vez aqui, equipe é a palavra-chave, e a gente vai ver por que daqui a pouco, com mais profundidade. Então, é o educador espírita o responsável principal para que o trabalho aconteça, para que ele aconteça com qualidade, para que ele dê bons resultados. Agora, para isso, obviamente, é necessário que o tarefeiro tenha o preparo adequado para desenvolver aquela atividade, né? É importante também a gente ter essa consciência, né? Eu gosto de falar isso, que eu acho que é muito importante. É muito comum no meio espírita, quando a pessoa recebe um convite para um trabalho, e muitas vezes aceita sem fazer uma reflexão do que é aquele trabalho, do que vai exigir daquela pessoa, eh, enfim, se ela realmente está disposta a realizá-lo. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a pessoa aceita sem fazer essa reflexão, ela pode também desistir daquele trabalho. Quando ele passa a exigir dela, às vezes, um tempo maior do que o que ela gostaria, enfim. Então, eu lembro até que quando eu fui convidada para ser diretora do departamento em um órgão de unificação, que a pessoa que estava na presidência me chamou, eu perguntei para ela, né, eu lembro que eu perguntei qual o objetivo do trabalho, o que que vocês esperam que eu desenvolva, né, o que que vocês esperam da pessoa que vai assumir o departamento. E aí ela me falou assim, é a primeira vez que eu faço convite para alguém e alguém me faz essas perguntas. Eu fiz outras perguntas também. Ela falou, então eu vou pensar e vou te responder. Por quê? Assim, eu precisava saber se estava à altura de desenvolver aquele trabalho, ou até mesmo se a minha visão da atividade coincidia, estava de acordo com a visão da diretoria, para que a gente pudesse começar tudo de uma forma bastante transparente, né? Então aí, quando ela me passou né, a resposta que eu precisava, eu avaliei, eu cheguei à conclusão que eu tinha condições sim de desenvolver e eu aceitei. Então, isso eu acho que eu vejo muito, é muito comum nos cursos que a gente ministra e tal, isso, começa, né, uma casa espírita manda, sei lá, 2, 3 trabalhadores para o setor em um curso, dali a 6 meses, quando a gente faz um outro, vem outros, porque aqueles primeiros já foram embora, desistiram, porque acharam assim, ou porque perceberam que não tinham o perfil para a tarefa, ou porque talvez tenha tido mais desafios do que imaginava, enfim. Então, é importante isso, que o educador espírita entenda qual o papel dele nesse trabalho todo, porque também os desafios existem, não é porque a gente trabalha dentro de uma casa espírita que não existem os desafios, não, eles existem e a gente vai ter que achar uma forma de superá-los. Agora, quando nós acreditamos na força daquele trabalho, quando nós temos amor por aquele trabalho, nós vamos ter mais forças para encontrar as soluções para qualquer problema que aconteça, né? E esse preparo, quando eu coloco aqui o preparo, talvez dentro da casa espírita, o trabalho voltado à criança seja o que exige mais atributos do trabalhador. Porque, como Kardec coloca num livro, textos pedagógicos, aliás, não é o Kardec, é o professor Rivail, textos pedagógicos do professor Hippolyte Leon Denisard Rivail, não sei se vocês conhecem, é um livrinho bem pequenininho que ele escreveu quando tinha entre 23 e 27 anos, há uma controvérsia aí da época, mas enfim, ele era bem jovem, não era ainda o codificador, e ele fala de que uma má semente lançada no coração infantil vai germinar algo que não é bom. Ou seja, o educador espírita, ele tem que ter, assim, tem que ter conhecimento doutrinário, tem que ter, lógico, o amor pela criança, um jogo de cintura ali, todo o perfil, mas também
não pode jamais abrir mão do seu estudo, do seu preparo para a tarefa. É algo realmente para se pensar, né. O educando é o outro elemento bastante não, é essencial, não adianta ter uma equipe fantástica de educadores e não ter nenhuma criança, nenhum pré-adolescente para você passar a mensagem, né. Então, eles também são essenciais, mas quem são, afinal, quem são esses educandos? São crianças que não sabem nada e vão lá para aprender comigo que adulta sei tudo? Não, eles são meus companheiros ali na jornada, no aprendizado. Eu vou ser apenas, eu estou falando, né, o educador, nós somos a ponte entre o conhecimento espírita e aquela criatura que está reiniciando uma jornada reencarnatória. É isso que nós somos. Nós não sabemos, mas podemos estar diante, muitas vezes, de um espírito de alta envergadura e que vai nos ensinar muito mais do que nós temos para ensinar para eles. Enfim, essa ideia de que estamos ali para ensinar e eles para aprender, no meu entendimento, é equivocada. Nós estamos ali para aprendermos juntos. Agora, é óbvio que nós, educadores, temos a responsabilidade de conhecer e tornar a mensagem espírita acessível para eles, independente da faixa etária, independente da do perfil. Esse é um papel nosso e é complexo, não deixa de ser. Por isso que realmente, além de conhecer a doutrina, o educador espírita tem que ter aí alguns outros atributos para que possa fazer esse trabalho de uma forma positiva, né. Também me ocorre aqui que uma certa vez, em um curso nosso, uma educadora falou assim, né: "O que que eu faço com uma criança que tem a petulância de dizer que meu trabalho não é bom?", né. E aí então que eu lembro que eu falei assim para ela: "Olha, a as empresas, muitas empresas gastam muito dinheiro para fazer pesquisas que permitam conhecer a opinião do consumidor dela, do cliente. Então, veja nesse educando o cliente que está te dando as informações necessárias para você melhorar o seu trabalho e de forma gratuita. Então, escute-o, leve em consideração e veja daquela crítica que ele está fazendo, o que que você pode aprender para o seu trabalho ser melhor. Porque criança tem também essa característica de falar de uma forma muito sincera, muito natural e muito direta, se ele está gostando ou não. Então, vamos aprender a ouvir e usar aquilo como ferramenta para a melhoria do trabalho. Outro ponto, outro elemento extremamente importante são os dirigentes da casa espírita, que têm sim a obrigação e o dever de criar um trabalho bem estruturado e tem também o dever de apoiar e de valorizar a tarefa. Nós sabemos hoje em dia, é muito comum que as casas espíritas, quando surjam, né, quando a gente funda uma casa espírita, é muito raro que ela já nasça com um trabalho de infância. Fala assim, não, ó, vai ter o departamento X, Y, Z, né, e entre esses departamentos colocados como essenciais, já ter ali na estrutura o departamento de infância. Não, de maneira geral, o trabalho ele acontece quando começam a aparecer as primeiras crianças. E não raramente, quando as crianças começam, entre aspas, a atrapalhar a atividade do adulto, que aí então se vê a necessidade de criar um trabalho específico para eles. É óbvio, isso está mudando, mas ainda é muito comum isso. O que é, no meu entendimento, um equívoco, porque qual o objetivo principal de uma casa espírita? É só a gente pegar o estatuto e vai estar lá. O primeiro item do estatuto de uma casa espírita é divulgar e estudar a doutrina espírita segundo os ensinamentos contidos na codificação espírita. Eu já vi muitos estatutos e todos eles, o primeiro item é esse, com alguma, lógico, né, um texto construído de uma forma diferente, mas esse é o sentido. Em nenhum momento, em nenhum estatuto está escrito para adultos. Não. Ali é para quem buscar a casa espírita, incluindo a criança. Então, a casa tem que estar preparada assim, porque muitas vezes tem uma ou duas crianças, elas já são dignas de ter um olhar especial para elas,
porque isso é o que a gente fala sempre, ah, vai abrir a casa espírita, mas só tem duas pessoas. Ah, mas são duas pessoas, elas merecem, e é verdadeiro. Então, se isso serve para o adulto, serve para a criança também, né? Então, a gente tem que ter esse, enquanto dirigentes, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu também sou dirigente, nós temos que ter essa sensibilidade de valorizar a tarefa e de dar o apoio necessário para que ela possa crescer em qualidade, né, se fortificar, se solidificar. E nós temos um quarto elemento aí, que são os pais ou responsáveis. E eles precisam entender o que a gente faz, porque muitas vezes ainda a nossa realidade é que os pais só levam os filhos para as reuniões de estudo quando dá. Então, assim, às vezes um frio, uma chuva, e não tem assim aquela preocupação da regularidade, é lógico, tem exceções, mas nós ainda temos muito esse problema. Nos nossos encontros, os trabalhadores sempre falam isso, né? Ah, mas faltam muito, porque os pais não levam, etc. e tal. Um dos motivos para isso, ao meu ver, é a desvalorização, porque não está dando ao trabalho o valor que ele tem. E um dos motivos para isso é porque muitas vezes ou o trabalho realmente não está bem solidificado, ou porque mesmo estando bem estruturado, os pais e as outras pessoas da casa até não sabem o que acontece dentro da atividade, no espaço. E um dos motivos para isso também, que a gente vai falar um pouquinho depois, é a falta da integração do setor. Mas enfim, então, olha aí que para o trabalho acontecer, nós precisamos principalmente dos educadores e do educando, claro, mas nós precisamos sim, dependemos muito dos dirigentes, do próprio público da casa espírita e também dos pais e dos responsáveis. Não vejam como é complexo. Enquanto um adulto vai à casa espírita porque está afim de ir, seja para assistir uma palestra, para passar no atendimento fraterno, para participar do grupo de estudo, etc. e tal, a criança, muitas vezes ela quer ir, mas se o pai e a mãe não levarem, ela não consegue estar presente no lugar que ela deseja. Então, cabe a nós, educadores, principalmente, encontrar meios de passar para os pais o trabalho que nós estamos executando, mostrando como ele é executado de forma responsável, como ele tem qualidade e quais os benefícios que esse trabalho vai propiciar aos filhos, aos educandos, né? Bom, feito isso, vou falar um pouquinho também, rapidamente, sobre a estrutura da atividade. Vou falar rapidamente, porque a proposta hoje é mais a gente estar fazendo uma reflexão sobre a atividade. A gente tem um trabalho para falar só sobre a metodologia, como implementar tal, mas só para vocês terem uma ideia. Então, a estrutura é faixas aproximadas e mistas. Ao invés de ter uma sala de 4, uma de 5, uma de 6, de 7 anos, a gente mistura as idades. Por quê? Primeiro, porque não temos, na maioria das casas, não tem tantos trabalhadores assim e não tem espaço físico para fazer essa divisão por faixa etária. Segundo, porque nós percebemos que os mais velhos vão ajudando os mais novos, eles se ajudam, se integram entre si, eles dão, isso então acaba sendo produtivo, a gente propicia algum tipo de ensinamento que vem dessa mistura de faixa etária. Né? Lembrando aí que a gente considera não só a idade cronológica, mas a maturidade do educando, enfim, para saber qual a turma que ele vai ficar. A gente tem que ter uma estrutura física também, e essa estrutura física vai depender da casa. É óbvio que eu conheço casas espíritas que é assim, um salão e um banheiro. Então, como que aquele salão ele tem que ser usado num dia para uma atividade, no outro para outra e assim sucessivamente. Então, não tem como numa condição dessa, por exemplo, ter um espaço todo com carinha de criança, com uma decoração específica, não dá. Agora, tem casas que permitem isso, que nem a nossa casa não é uma casa grande, ela é pequena, mas nós temos lá um espacinho que é exclusivo da molecada, onde assim, tem cadeira baixinha, tem pintura bonitinha, tem bastante cor, tem brinquedos, enfim, com carinha de criança. Entrou ali, a gente percebe que é o espaço para os menores, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei, era uma sala, a única sala que tinha lá disponível, e nós trabalhávamos da mesma forma, né? Lógico que
quanto melhor a gente, melhor a estrutura, vamos ter vantagens. Mas o que eu quero dizer é que a estrutura física não pode ser um impeditivo para um bom trabalho. E o contrário, uma boa estrutura física não garante que o trabalho será feito assim, à altura que a doutrina e o trabalho precisa. Outras coisas que a gente procura disponibilizar, biblioteca, tanto para os educadores como para os educandos, o trabalho em equipe, como eu falei, sempre com reunião, lógico, assim, de uma forma que não atrapalhe a vida de ninguém, mas que permita que os educadores estejam juntos para pensar na atividade de uma forma coletiva, desenvolver as aulas de forma coletiva também, né? Planejar a aula, planejar o trabalho como um todo. E em relação a isso também, lembrando assim, a gente faz um que a gente chama de rodízio de educadores, não é turma fixa. Então, assim, eu não tenho uma turma, a outra pessoa tem uma outra turma. Não, nós vamos fazendo um rodízio e ficamos todos com todas as turmas. É lógico que eu estou falando tudo isso também, gente, pensando no antes da pandemia, porque agora a gente está num formato diferente, né? Mas isso pensando presencialmente. Então tem esse rodízio, cada semana a gente está com uma turma, todo mundo se conhecendo, eles também tendo contato com todos os educadores, então na hora que eles têm que mudar para uma outra turma não tem problema, porque eles estão acostumados com todos. Se eles quiserem conversar, pedir uma orientação sobre algum aspecto qualquer da vida deles, como eles conhecem todos os educadores, eles vão escolher aqueles que eles acham que é o ideal para aquela pergunta que eles têm, aquele problema que eles têm, né? Enfim. E as aulas são sempre, né, como eu falei, desenvolvidas em equipe, com base sempre na doutrina, considerando a faixa etária e a necessidade dos educandos. Então, eu vou só para ilustrar, houve uma época que nós percebemos que eles estavam falando muito em bullying, e estava tendo assim na escola, em algumas escolas, porque cada um lá era uma turma razoavelmente, assim, uma turma razoável, e de escolas diferentes, mas a gente percebeu que estava sendo muito comum a questão de bullying. Então a gente precisa falar sobre isso com eles, tentar identificar, estão praticando, estão sofrendo, o que eles acham daquilo, tal. E aí nós fizemos um meio que assim, um especial sobre o bullying. E, óbvio, então nós pegamos a lei da sociedade e trabalhamos o bullying com base nos ensinamentos da lei da sociedade. Depois chamamos uma pessoa especializada, né, para falar com eles, uma educadora que tinha uma vivência, uma psicopedagoga, na verdade. Chamamos uma psicóloga, enfim, envolvemos os pais. Então, o trabalho foi ganhando corpo. Por quê? Porque nós identificamos que era importante. Como também já fizemos um trabalho assim semelhante, quando a gente começou a perceber que muitas meninas estavam chegando assustadas, falando que outras meninas na mesma faixa etária, 12, 13, na escola, estavam grávidas. Foram assim uns 4 casos de uma vez, de meninas de 12, 13 anos grávidas, e elas, então, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente tem que falar sobre isso com a visão da doutrina, mas também trazendo aí quem for preciso, conversando com os pais, alertando para eles, enfim. Então tudo isso, volto a falar naquela questão da proximidade entre educador e educando, porque aí a gente pode, né, com essa proximidade, a gente vai conseguindo entender o momento que eles estão vivenciando, os desafios que eles estão passando, e em cima disso a gente vai podendo adequar a doutrina para aquela realidade, para que ela realmente seja algo mais palpável e que eles possam colocar em prática, né, usar aquelas informações na vida deles. Bom, rapidamente assim também, e da onde que a gente tira as aulas? A gente pega o Livro dos Espíritos, porque a gente sabe que o Livro dos Espíritos é uma, como se fosse assim, a obra raiz. Dali Kardec foi aprofundando os temas em outras obras. Então a gente segue o próprio índice lá, a própria ordem que Kardec estabeleceu. Lembrando, né, como eu disse, a gente vai trabalhar com a turma bem pequenininha, nós
não achamos assim necessário para a nossa turma falar sobre lei da falar sobre, por exemplo, os 3 reinos, ou sobre a lei da reprodução. Então a gente vai adequando, se tem algum tema que achamos ainda não apropriado para aquela turma, a gente pula, porque mais para frente a gente vai voltar àquele tema para destrinchar mais. Isso porque, né, veja bem, um planejamento, se a gente está se pautando no livro dos espíritos, vai ser sempre ele. O que vai mudar? Vai mudar a abordagem. Então, vamos supor, Deus, que está ali a primeira questão do livro dos espíritos, nós em um ano podemos falar sobre Deus como criador, depois podemos apresentar os atributos, falar sobre a prece. Então, a gente vai ampliando aquele conhecimento, aprofundando, permitindo que, eventualmente, um educando que entrou no meio do ano e perdeu as primeiras reuniões, ele vai ter o contato com aquele tema no ano seguinte, né? Uma mesma aula pode servir para mais de uma turma, muitas vezes, pode durar mais do que uma reunião, vai depender do nível de profundidade, de entendimento, de curiosidade dos próprios educandos, e a gente sempre vai avaliar no término para ver se atingiu o objetivo, se a gente precisa reforçar, se vamos usar uma metodologia diferente, um recurso diferente porque aquele não foi muito bom, enfim, tudo isso, mais uma vez lembrando, se não houver um trabalho em equipe, a gente não consegue fazer, né, com esse nível de profundidade. E óbvio que os recursos didáticos, eles são extremamente importantes na hora de passar a mensagem, porque diferentemente de nós adultos, que conseguimos ficar aí um falando e o outro escutando por muito tempo, a criança não tem essa capacidade. Então a gente precisa usar um recurso certo para passar aquele ensinamento. Lembrando que todo recurso, quando for usado, ele tem que estar de acordo com o tema que a gente quer passar. Então, se eu estou falando sobre Deus e vou usar a música, eu tenho que usar uma música que fala sobre Deus e não uma música que fale de outra coisa qualquer, né? Porque senão ela não vai ser um recurso didático, um recurso voltado, uma ferramenta de aprendizado, ela vai ser só uma música, né? Então, quais recursos? Aí entra aí a nossa capacidade de criar, de inventar. Quanto mais variável, melhor, mais atenção a gente consegue das crianças. Tem recursos já muito prontos, que são filmes, desenhos, animações, música, como eu falei, livros. E tem outros que às vezes podemos achar assim um pouco diferentes, né? Por exemplo, eu coloquei aí o origami, que a gente já usou bastante para falar sobre Deus e o Criador, onde a gente, usando o origami, tínhamos na época o contato com uma pessoa que faz origami muito bem, que foi lá conosco para fazer animais, ensinar as crianças a fazerem animais usando origami. Enfim, fotonovela, radionovela, tudo a gente vai usando. Para vocês terem uma ideia, alguns exemplos aqui do lado esquerdo, a literatura. Quando eu falo em literatura, a gente tanto pode usar uma história para falar sobre um tema, né, desenvolver um tema, como também uma coisa que a gente faz muito é estimular a leitura. Nós achamos importante, então a gente tem uma biblioteca infanto-juvenil com 1000 e poucos títulos, então a gente tem os clássicos da literatura mundial, os clássicos da literatura nacional e alguns poucos livros espíritas também tem. Então nossa preocupação não foi só colocar livro espírita, mas colocar obras de qualidade que permitam a criança, o jovem, o adolescente ler com prazer, pegar um livro, se entreter com uma boa história, né? Então, mas também usamos como elemento para a aula em si. Por exemplo, uma vez que a gente foi falar sobre a lei da igualdade com os menores, nós usamos um livro do Ziraldo que chama O Menino Marrom, não sei quem conhece, é um livro belíssimo em que ele mostra vai mostrando a beleza diferente, né, da raça negra, da raça branca, enfim, vai mostrando de todas as raças, como todas são bonitas, diferentes e bonitas. Então, usando aquilo, nós conversamos depois, né, jogamos toda a parte doutrinária em cima, começando com aquele recurso. Jogos. Existem muitos jogos já
que é de brincadeira, jogos mesmo, que a gente pode utilizar. Aí o Lego que a gente tem lá, nós usamos, por exemplo, em uma aula para falar sobre Deus também, Criador, em que eles tinham que criar, usando o Lego, coisas feitas pelo homem e outras feitas por Deus. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo o menino com um barquinho, foi feito por Deus, e do lado direito, né, com uma menina, que foi feita, aliás, foi feita pelo homem o barco, e do lado direito feito por Deus. Então, enfim, explorando para ver de que forma que eles se comportam. Nós também desenvolvemos jogos, assim, a gente tem uma facilidade muito grande para criar jogos com temáticas espíritas. Isso aí é um dos pontos altos da nossa equipe. Então, a gente tem lá um acervozinho de jogos bem interessantes. Eu trouxe esse aí só para vocês terem uma ideia, que é um básico, assim, o que é? Um traçado que se faz numa cartolina, tal, e com esse tabuleiro dá para criar várias coisas. Então, eu vou dar um exemplo de um jogo que a gente tem que chama o jogo de causa e efeito, onde a criança vai jogando, quando cai nas casinhas marcadas, ela tira uma carta. Então, vamos supor, tem carta que diz assim, você ajudou sua mãe nas tarefas de casa, jogue outra vez. Ou, você não quis ajudar o seu coleguinha com o dever de casa, fique uma vez sem jogar, ou volte 2 casas, enfim, coisas assim. Então, a gente tem, para isso, podemos usar qualquer tema da doutrina, mudando o conteúdo das cartas, né? Não foi? Só um minutinho. Pronto. Culinária. Usamos também, uma vez nós fomos falar para ele, nós percebemos que eles estavam tomando, chegavam todos com refrigerante, uns pacotão de doce, e aí a gente falou, vamos falar para eles, que estava um exagero muito grande, vamos preparar uma aula para falar sobre a importância da alimentação, tal, que pode comer doce, mas não com muito exagero, tal. E aí, então, para ficar uma coisa bem gostosa, nós pegamos primeiro e levamos uma receita de pão de ló e fizemos assim, transformamos de texto em imagem. Isso tudo eles ajudaram. Isso foi em uma aula. Enquanto a gente ia falando, né, do ovo, o valor nutritivo do ovo, para que serve, para que não serve, de cada alimento, enfim. Na aula seguinte, nós fomos para a cozinha, porque a gente tem essa condição lá de usar a cozinha, e fomos praticar, fazer o bolo. Só que antes, ó, lavar a mão, a gente viu as unhas, aqueles estavam com a unha curta, a gente cortou, prendemos o cabelinho. Então, tudo isso também, já falamos da questão da higiene, né? Ó, chega de casa, chega da rua, lavar as mãozinhas, etc. E, mais uma vez, falando do valor, né, da boa alimentação, etc., fizemos o bolo e depois todas as turmas se reuniram para tomar um delicioso café. Né? Fotonovela. Aí, essa é a página 1. Tem mais páginas, né? Foi a forma que a gente encontrou aí para poder mostrar para vocês. Enfim, então qual que é? Eles escolheram, o tema era para trabalhar sobre a lei da sociedade, a questão dos laços de família. E eles escolheram falar o quê? Que a importância do diálogo para a prevenção das drogas. Saiu da cabeça da turma que a gente chama de turma intermediária, que é aproximadamente 8 anos até 11, 12 anos, mais ou menos, né? Aí eles escreveram um roteiro. Primeiro a gente discutiu essa questão com eles, o que eles achavam, ouvimos, né, debatemos bastante, sempre à luz da doutrina. Aí eles criaram um roteiro, depois marcamos um dia para tirar as fotos, construir a fotonovela. Essa fotonovela foi legal porque ela participou de uma feira cultural aqui do bairro, na Vila Maria, quando uma pessoa viu e, assim, meio que foi, sabe aquela história, alguém viu, falou que foi legal, aí entraram em contato com a gente, se podia levar, aí nós montamos a fotonovela lá, eles foram na época, assim, aí tinha umas pessoas bem bacanas que falavam assim, se eles podiam dar, como é que se diz? Dar autógrafo, enfim,
foi uma atividade bem bacana, né, em que eles mostram eu não tenho o final aí, mas o que é interessante é isso, porque em um determinado momento o pai, né, fala que vai dar uma surra nos filhos para saírem aí dessa questão das drogas. Aí depois eles começam a conversar, a mãe, né, conversa com ele, isso tudo da cabeça deles, gente, saiu da cabeça deles, nós não interferimos. E a mãe então fala que não, que bater não adianta, que tem que conversar, tal, e chegam à conclusão então de que todos precisariam, conversar mais e que buscar uma boa casa espírita para conhecer a doutrina e toda a família participar junto seria uma boa saída para melhorar essa situação. Foi interessante também, né. E a casa obviamente foi o Gabi, né. Outras coisas também que podem ser feitas, que aí tem muito a ver com a questão de integração, que eu citei lá, né, um pouco assim, a casa de maneira geral, o departamento de infância ou as atividades para as crianças e até para os jovens, ela é muito apartada do restante das atividades, geralmente é um dia só para aquilo, tal, é muito comum as casas trabalharem assim. Particularmente, eu acho que o mais positivo é quando nós conseguimos colocar a atividade da infância, e da juventude também, né, num horário paralelo a alguma atividade da casa, uma reunião pública, tal. Por quê? Porque a gente já começa assim, há um entrosamento entre as crianças e o público que está indo ali, já começa a fazer amizade. Por exemplo, na nossa casa é de sexta-feira, ou era de sexta-feira, o presencial, no mesmo horário, das 8 até as 9h30, né, em espaços diferentes, então tem a palestra pública com um tema espírita e as atividades para eles. E assim, a gente percebe o quê? Os adultos, aos poucos, vão conhecendo todas as crianças e elas também fazem amizade, aí começam, né, a perguntar como é que estão, enfim, cria-se um vínculo e isso é bastante interessante. Entre as ações de integração, nós temos essa daí, nós adotamos nossa casa adotou uma praça, vocês vão ver aí como ela estava antes, na parte de cima e como ela está hoje, depois que nós adotamos. É uma praça bem pertinho da nossa instituição, então nós pensamos: "Vamos fazer alguma coisa, né, a gente tem que fazer algo de positivo, tal, para" e envolveu todo mundo. Quem quis, todos foram convidados e, obviamente, as crianças também foram convidadas a participar. E ainda, é lógico que agora está diferente, que a gente não pode estar junto fisicamente, mas, assim, tem o dedinho das crianças em tudo o que nós fazemos lá na nossa instituição, lá no Gabi. Opa. Por exemplo, nos eventos da nossa casa espírita, eles participam de tudo, eles ajudam a coordenar, eh, enfim, eles não vão apenas como meros espectadores, eles dão sugestões, eles trabalham dentro do possível, não só assim que a gente está vendo aqui a apresentação, né, aqui do lado esquerdo, lá embaixo, eles se apresentando num aniversário da casa, mas eles vão além, eles dão sugestões para os eventos, eles participam, por exemplo, ali nas brincadeiras, vocês estão vendo uma escala ali feita por eles próprios, quem ia ficar, em qual barraca, quanto tempo, enfim, isso tudo para que eles se sintam parte da casa, para que eles percebam que eles estão ali, também a casa é deles. Então eles têm que se apropriar desse espaço, eles têm que fazer a parte deles e também receber isso, né. Outra ideia também de aí relacionada à integração, eh, aqui vocês estão vendo opa, perdão. Aqui é o controle de empréstimo da biblioteca deles, dos educandos, eles mesmo que fazem. Então eles fazem a fichinha, põe lá o nome, coloca o número do livro, então, enfim, eles que cuidam, a gente não precisa se preocupar com isso. Se o livro está estragado, eles também já separam e dão um jeito de arrumar. Se não souber, aí sim que eles trazem para nós com um pedido de ajuda, de que forma, né, fazer para recuperar aquele livro. Se alguém atrasa muito para entregar a obra, um deles já está lá: "Ó, você não trouxe o livro, vai trazer quando?", né. Enfim, do jeito deles lá, eles vão
cuidando daquele espaço que é deles também, né? Vão, como eu disse, vão se sentindo parte integrante da instituição. Agora vamos lá. Ver algumas coisas assim, que são muito importantes quando a gente pensa numa mudança, né, para um tipo de trabalho igual a esse que eu estou apresentando, que é o que a gente adota na nossa casa, exige tem algumas coisas que a gente precisa pensar, né, existem algumas coisas que são, eh, importantes para que funcione. Então a primeira coisa, assim, que eu acho que é importante a gente falar, recreação espírita, aliás, recreação é diferente da educação espírita. Então muitas vezes, assim, acha-se que, tem uma sala, uma pessoa para tomar conta, aquilo é um trabalho voltado para a criança. Não, aquilo é uma recreação. Não é doutrina ali, né. Para ser um trabalho realmente de passar a mensagem espírita, ele tem que ter um planejamento, tem que ter um programa, tem que ter uma equipe, tem que ter avaliação, enfim. Não é simplesmente ter um espaço, ter algumas atividades ali, geralmente, né, pintura ou seja lá o que for. Não, então aquilo ali a gente está entretendo, a gente tem que ter essa consciência de qualificar o trabalho que nós estamos fazendo também, até para a gente saber onde que eu posso melhorar e onde está bom, porque não podemos nos enganar, sempre vai ter o que melhorar, né. Por exemplo, nós agora estamos diante de uma mudança totalmente impensada, né, a pandemia mudou tudo. E muito provavelmente, como já mudou a nossa forma de fazer a atividade, vai mudar depois quando a gente retornar presencialmente, nós não sabemos 100% o que nos aguarda. A gente tem que ter esse jogo de cintura, buscar se preparar, mas também estar atento às mudanças e às transformações, porque afinal de contas a lei do progresso está aí, ela não é inevitável, né, e a gente tem que dançar conforme a música, né, como se diz. Uma outra coisa muito importante para que isso também funcione, a gente tem que preparar adequadamente os educadores, né, e valorizar a tarefa. Aquela ideia de que basta alguém que goste de criança para atuar no setor, ela é equivocada, porque o educador espírita, o bom educador espírita, ele gosta sim da criança, ele tem jeito de lidar com a criança, mas ele tem o conhecimento espírita, senão não tem como. Como que eu vou passar um ensinamento que eu não conheço? E outra, lembrando que nós nunca vamos ter, como dizia Herculano, em espiritismo somos todos aprendizes, ninguém é professor, mas a gente tem que ter um mínimo do conhecimento para estar ali e buscando sempre ampliar esse conhecimento, né? Para nós mesmos, é óbvio, essa ampliação do conhecimento começa por nós e para o trabalho que a gente vai desenvolver. Essa valorização da tarefa por todos, incluindo o próprio educador. Já é muito comum também a gente ver assim as pessoas falarem: "Ah, eu comecei na casa agora há pouco, então a diretoria lá me convidou para ficar na área de infância, para quando eu tiver mais conhecimento eu ir para a área X". Então muitas vezes é como se fosse uma área de passagem, quando olha só, para mim é um pensamento muito equivocado. Né? Então a gente tem que pôr ali pessoas que já estão minimamente preparadas. 100% não dá, né? Porque se a gente for esperar ter todo o conhecimento, nunca vamos começar. Mas o mínimo, né? Já ter lido, já ter estudado pelo menos o livro dos Espíritos, estar estudando outras obras, né? Se preparar bem estudando a cada reunião cada aula que a gente for ministrar, enfim. Então, o próprio educador tem que valorizar aquela atividade, não ver como apenas uma passagem para uma outra que ele considere mais importante, como se fosse um plano de carreira. Não. Ou eu quero ou eu não quero aquela atividade. Ou eu acho importante e vou lutar com unhas e dentes e me doar totalmente para ela, ou então não faz sentido eu estar ali. São coisas para a gente pensar, por isso que eu falei, hoje a ideia aqui é a gente refletir. Né? Os pais precisam valorizar, os dirigentes precisam valorizar. Eu vou dar um outro exemplo aqui. É muito comum encerrar o trabalho de educação espírita, começar a encerrar, começar a encerrar. Então começa, aí não tem mais trabalhador, encerra. Aí dá 3 anos, aparece mais uma pessoa, começa, para de novo. E aí a gente pode pensar, mas que culpa que tem, né?
qual a culpa da instituição? Isso não é culpa dela, tal. É um pouco, assim, realmente, a instituição não pode obrigar ninguém a querer fazer o trabalho. Mas, mais uma reflexão para nós. Se um grupo mediúnico começa a dar sinais de que vai faltar trabalhador ou que vai ter algum outro tipo de problema, o grupo, a diretoria já começa a se mobilizar para que aquilo não acabe. Por que que com a área da educação espírita infanto-juvenil não é diferente? Aliás, tem que ser diferente. Por que que com a criança pode acabar o trabalho e tudo bem? Né? Então, no mínimo, se isso acontecer, realmente não vai ter condições de dar continuidade ao trabalho, é nosso dever enquanto dirigente pegar e buscar percorrer as casas espíritas vizinhas em busca de uma que tenha um trabalho que a gente possa falar para cada pai, para cada mãe, olha, nós vamos ter que encerrar agora por causa disso, 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 mas tem essa casa aqui que você pode levar seu filho até o trabalho retornar. E isso em último caso, só depois de que esgotarem-se todos os recursos, todas as alternativas, todos os esforços para manter o trabalho da instituição. É simples assim. Na nossa casa, desde 92, assim, a nossa casa ela foi fundada em 1948. Desde então, quando eu li todas as atas, tal, né? Enfim, então assim, o trabalho começava e parava, começava e parava. Tinha esse problema. Em 92, quando eu comecei, depois chegaram outras pessoas também, né? Nunca mais parou. E enquanto nós estivermos lá, não vai parar, porque não importa o que eu tenho que fazer, ou a equipe tem que fazer, o trabalho vai continuar. Que seja para uma criança, ele estará lá. Nós estaremos com a casa aberta e com a melhor assim, o melhor preparo possível para receber, né? Enfim. Nós também temos que rever alguns conceitos que são, no meu entendimento, equivocados. Um deles é criança só compreende a parte moral. Será? Não, é um engano. Agora, o que não dá para fazer é passar, né, ler, vamos pôr uma questão do Livro dos Espíritos e responder e achar que a criança vai entender, aí não vai dar, aí não dá mesmo. Agora, nós educadores, nós vamos ter que pensar de que forma que eu vou elaborar, né, essa aula para que esse conceito possa ser absorvido até por essa criança. Essa é a minha função enquanto educadora, né? A forma de seleção também dos trabalhadores, como eu disse, não basta gostar de criança, tem que ter conhecimento espírita, tem que alimentar nessa pessoa o desejo de continuar o aprendizado, que é contínuo, e ser espírita é isso, nós vamos estar estudando sempre. Outra coisa, mudar essa ideia de trabalho individual, é a minha turma, o meu material, a minha aula. Isso pode parecer, num primeiro momento, mais cômodo, porque eu vou fazer isso na minha casa, sozinha, não preciso fazer uma reunião, mas não é nem um pouco bom. Primeiro porque eu não tenho, assim, eu não escuto outras pessoas, a opinião de outras pessoas, eu não aprendo com os meus companheiros de equipe. Enfim, o trabalho só tem a perder com esse tipo de atuação. E se aquela pessoa, de uma hora para outra, sair da casa, e aí, como que faz? Aquela turma que estava com ela não tem mais um educador? Como que a criança vai se acostumar de novo? Então, aquilo assim, a gente vai repetindo muitas vezes um modelo que sempre existiu, mas a gente tem que pensar nisso. Tudo bem, esse modelo tem os seus pontos positivos, mas tudo está ainda válido? Não tem coisas que precisam ser reformuladas, aprimoradas, inovadas, né? Então, essa é uma delas. Então, imagina quantas vezes a gente já viu assim, educador desesperado porque tinha que aplicar uma aula sobre um tema X e não fazia ideia de como fazer. E aí, quando a gente senta numa turma, 3, 4 educadores, cada um vai dando a sua opinião, vai falando, vai dando ideia, a gente faz uma aula muito mais legal, muito mais produtiva, muito mais interessante. A gente vai variando os recursos, porque, óbvio, eu tenho aquelas minhas preferências, aquilo que eu me sinto mais confortável em adotar, né? E se eu for fazer sozinha, talvez eu siga sempre aquele caminho. Mas não, tem um meu companheiro ali que faz uma coisa diferente que eu não sei fazer, eu vou aprender com ele. Enfim, né? Então, é sempre o trabalho em equipe tem que prevalecer. O trabalho tem que ser mais importante do que o educador, do que o trabalhador. Uma outra coisa também nesse tipo de modelo de trabalho é que
assim, eu penso, tudo que eu faço lá para, seja para a área de infância ou para outra, da casa espírita, pertence à casa espírita. Por mais que tenha sido meu trabalho, minha dedicação, enfim, é da casa espírita. Tem que estar na casa espírita, é acervo da casa espírita. Porque se eu guardo tudo isso comigo, é meu, eu fiz, é meu. Então, num dia, de repente, se eu me desligar da casa por qualquer motivo, às vezes a pessoa não tem mais espaço para guardar um material, vai para o lixo. Porque para ela não interessa mais, e para a casa não, sempre vai interessar. É a história da casa. Então, a gente também tem que ter isso em mente. O trabalho não me pertence. O trabalho pertence à casa, pertence à doutrina, eu faço parte dele. É uma mudança e tanto, é um exercício de desapego, mas que é muito importante, né? Eu vou falar rapidamente alguns resultados que a gente vem obtendo com essa metodologia, desde 92, como eu falei. Eu estou pondo aí até 2020, porque de 2020, isso no começo, né, da pandemia para cá, a gente está atuando de uma forma diferente, a gente está aprendendo, tudo isso está valendo, a doutrina está em primeiro lugar, os recursos variados, o trabalho em equipe está valendo, tudo isso. Mas nós estamos, assim, num momento diferente, né? Enfim, os educadores são consultados para orientação até hoje. Tem educandos que estavam comigo lá na década de 90, no começo dos anos 2000, que ainda hoje, casados, às vezes tem algum problema, liga para falar comigo. Ou para buscar na nossa casa espírita algum apoio. Né? Nós temos contatos com a grande maioria deles, então a gente sabe, estudou, casou, tem filho, está fazendo a faculdade X, a gente tem esse com a grande maioria, porque é como se fosse uma família mesmo. Né? A maioria deles, a grande maioria, a faculdade, estão todos, ou fizeram, ou estão fazendo, estão estudando, né? Em toda a nossa turma, nós tivemos 5 casos de gravidez na adolescência. Os 5 casos sendo 3 meninas e 2 meninos, né? Que não que os meninos ficaram grávidos, né? Obviamente, mas que foram pais na adolescência. Todos assumiram, em nenhum momento passou pela cabeça em abortar, em dar o filho. Não, todos são pais e mães maravilhosos. Né? Na fase adulta, aqueles que optam pelo espiritismo mesmo, em continuar, porque às vezes, né, sai, vai fazer a faculdade, vai fazer outras coisas, aí depois a vida dá uma paradinha, assim, aí vou voltar. Eles continuam na nossa instituição. Os educandos, esses que já são adultos hoje, né, eles valorizam, divulgam, eles afirmam a importância do trabalho na vida deles. Então, eles fazem a propaganda do trabalho. Nós temos filhos de educandos participando das atividades, ou seja, a segunda geração já conosco. Isso nos dá uma alegria tão grande, porque eles falam assim, foi bom para mim, fez toda a diferença na minha vida, eu quero isso para o meu filho também. E uma visão diferente em relação à casa espírita, passe ao estudo, quer dizer, eles sabem que o estudo é importante, não é um problema ir para o estudo, não, eles vão com vontade, estão participando dos grupos de estudo de adultos, agora que já são mais velhos, e participam, e gostam, e dão contribuição, enfim. O passe, né, uma coisa assim que a gente tem muito no meio espírita, a questão do chamado papa-passe, que é citado de uma forma depreciativa, né? Aquela pessoa, vai só para tomar o passe. Então, nós criamos esse termo papa-passe e muitas vezes não percebemos que nós alimentamos isso. É a atitude dentro da casa espírita que transforma as pessoas dependentes do passe. O que eu estou querendo dizer com isso? Na nossa atividade com as crianças, com os jovens, não tem passe. Ou melhor, só tem passe quando realmente é necessário. Aquela história de ter passe sempre no final, não tem. Então, assim, nós ensinamos para eles o que é o passe, os benefícios daquele recurso, e eles aprendem a utilizá-lo quando eles estão realmente necessitados. Né? Então, hoje eu preciso do passe, então vou tomar. Né? Enfim, não é mais aquela questão de banalizar algo que é tão importante, tão bonito, né? Como, vou tomar o passe, vou 3, 4 vezes na casa espírita, vou tomar as 4 vezes, sem fazer aquela reflexão, será que eu preciso mesmo? Não estou falando, não sou contrária ao passe, eu tomo também quando eu preciso. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, é de passar o entendimento, o que é o passe, não é algo banal, né? É algo para ser usufruído quando houver realmente a necessidade. E
alguns casos que eu também acho importante a gente falar aqui, né, de como esse olhar, né, de educador espírita faz a diferença. Alguns exemplos realmente ocorridos que a gente vivenciou ao longo do tempo aí. Então, por exemplo, uma família, eram 7 irmãos, de repente a mãe desencarnou, o pai que era alcoólico, enfim, alcoólatra, ficou complicada a situação e não tinha praticamente mais ninguém para cuidar dessas crianças, a não ser eles próprios, porque eles não podiam contar com os pais. E nós, então, o que que a gente fez? Nós chegamos à conclusão, depois de comprar, até adquirir alguns equipamentos, passar para o pai, e o pai vender para comprar bebida, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que ensinar aquelas crianças a cuidarem-se de si, os mais velhos principalmente, cuidar dos mais novos, sem poder ofertar muita coisa para eles. Então, várias vezes, nós fomos lá na casa espírita no final de semana para ensinar, lavar a roupa, estender a roupa, como estender para não precisar passar, como fazer uma alimentação natural, ou uma alimentação saudável, né? Porque assim, a gente dava a cesta, mas eles não tinham ninguém para fazer. Porque, enfim, foi a única coisa que nós conseguimos. Depois de tentar várias formas, pessoas para tentarem ajudar, de tentar dar coisas, né, como uma máquina de lavar, o pai vender, tal coisa, o pai vender. Então, foi a situação, a forma que achamos. E creram extremamente unidos, um cuidando do outro, uma coisa linda, e assim, me emociono muito, porque todos eles, a primeira vez que o primeiro namorado e a primeira namorada apresentaram para nós somos os primeiros. Chega lá, ó, Martinha, essa é a fulana, minha namorada, ó, essa é a Martinha, essa é a fulana, esse é o fulano, que foram como os pais para mim. Né? Enfim, e eu não estou querendo falar, eu não estou falando isso para dizer que nós somos bonzinhos, não é isso. É esse olhar, né, de como realmente usar a doutrina espírita para fazer bem na vida deles. Então, mostrar para eles, não fiquem revoltados, essa é a experiência que eles sabem disso. Com os ensinamentos espíritas, eles entenderam. Essa é a experiência que a gente tem que passar, então vamos passar da melhor forma possível. Hoje já são jovens, adultos, tem uns que já são casados, continuam super unidos, todos bem, têm filhos, unidíssimos, cuidaram do pai até o dia que o pai desencarnou em função da bebida, nunca deixaram o pai abandonado, enfim, é uma coisa bonita de se ver. Mediunidade na infância, 2 casos de crianças, os 2 com 9 anos, que um frequentava uma casa espírita, onde o que foi quando começou a ver a manifestação, foi falado para ele que você é criança, não pode ter mediunidade agora, então se não pode fazer pergunta, não pode falar nada. Quando você tiver maior, a gente ajuda. Então, assim, nós entendemos que essa orientação foi um pouco, talvez, por falta de saber o que fazer. Não estou criticando aqui. Mas como que nós lidamos com isso? Qual foi o nosso olhar enquanto educadores espíritas? Foi sentar com eles, explicar o que estava acontecendo, para que eles pudessem lidar com aquilo de uma forma natural. E devo dizer, criança é a coisa mais fantástica do mundo, porque é muito rápido para eles pegarem e colocarem em prática. Na semana seguinte já estavam diferentes. Após a primeira conversa, né, já havia melhores. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o tempo não dá, mas foi o entendimento do processo e aos poucos eles começaram a lidar com isso de uma forma exemplar. Hoje ainda não é mediunidade mesmo, ainda não está no momento do trabalho, mas o entendimento já existe, tiram de letra o fenômeno. Problema familiar sério que nós já tivemos, uma menina que o padrasto batia nela e um menino que o tio abusava sexualmente. Então, quando chegaram para nós, os dois, o que eles falaram foi o seguinte, foram em situações diferentes, épocas diferentes. Não vem com essa historinha de que eu tenho que perdoar, não, porque senão eu não volto mais aqui, porque eu já fui em outras que falaram que era para perdoar. Então, não, quem sou eu para dizer isso, né? Enfim, nós, primeiro, demos todo amor, todo carinho, todo afeto, buscamos o apoio de um profissional de psicologia, porque era algo muito maior, a gente não tinha que lidar com aquilo de uma outra forma, e eles continuaram na casa,
e conseguiram, obviamente, não sei, não posso nem dizer que imagino que é uma situação dessa, que eu não imagino, mas o que eu posso dizer é que uma das coisas mais felizes nessa minha jornada aí de 29 anos de trabalho dentro da casa espírita com criança e jovem, foi quando esse menino que sofreu o abuso do tio, que não deixava ninguém tocar nele, me pediu um abraço, e depois para o meu esposo também, e se deixou abraçar. Esse foi um dos momentos mais emocionantes que eu já vivi, né. Enfim, suicídio, quantos casos, assim, também, sabe, de mostrar, nós tivemos um caso muito, muito emblemático, foi mais de um, mas um foi demais, em que a menina, ela já estava decidida, falou que estava decidida a cometer o suicídio. E nem assim, o que que a gente fez? A gente não ficou colocando medo, não, porque vai para umbral, não, não, a gente só começou a conversar com elas, de uma outra forma, de uma forma mostrando, tentando mostrar outras possibilidades para ela, né. E isso foi um trabalho complexo, onde a gente, e tem uma coisa também, toda vez que a gente percebe que a situação é um pouco mais complexa, nós buscamos ajuda mesmo. Não temos o menor, pudor, a gente vai atrás de ajuda, é um fonoaudiólogo, é psicólogo, é psicopedagogo, seja lá o que for, né. E sempre, olha, é uma coisa maravilhosa, Deus sempre coloca o profissional que a gente precisa no nosso caminho. É impressionante, basta a gente começar a pensar, se movimentar, o que a gente vai fazer, quem que a gente aciona, é um advogado para ver a questão, né, enfim, legal de uma ou outra situação, né, enfim. Sexualidade também, nós tínhamos, casos, já tivemos caso em que as pessoas, assim, chegaram para nós dizendo que em outras casas tinham proposto tratamento de desobsessão, né, quando a gente sabe que isso não tem nada a ver, que isso é um absurdo tremendo. E o que que a pessoa precisava? Ela só precisava ser acolhida, a sexualidade da pessoa só diz respeito a ela. Quem sou eu como educadora ou como pessoa da casa espírita para querer opinar sobre isso? Não tem nada a ver. Enfim, mas dependendo da fase, da idade, há um conflito muito grande, e é importante a gente conversar e lembrando, né, que a doutrina espírita não é contra qualquer preconceito, as pessoas são livres e merecem respeito independente. O que que a gente tem que ser? A gente tem que, procurar ser pessoas do bem, o resto, né. E também, por último, para mostrar para vocês, até para reforçar que criança entende sim a parte filosófica, até científica da doutrina, olha aí nesse desenho, foi feito por um menino de 4 anos, quando o vô desencarnou e o avô era a figura paterna para ele. E quando ele percebeu, ele sabia, né, ele falou que o vô tinha desencarnado, ele falava: "Só o corpo morreu, o espírito, há 4 anos, está vivo". Mas a avó dele estava entrando em depressão. Então ele chegou para mim e falou: "Martinha, o que que eu faço? Minha avó precisa entender que o meu avô está vivo, porque senão ela vai ficar doente, ela está ficando doente de tristeza, eu não quero isso". Aí, o que que eu faço? Eu falei: "O que que você acha? Como que você acha que você pode explicar para ela?". Aí ele falou: "Ah, um desenho, ela vai entender". E ele fez esse desenho lindo, que mostra aí o avô, né, o corpo só, morto, e o espírito livre, e levou para a avó, e houve, assim, uma melhora tremenda. Na semana seguinte ela estava lá conosco falando: "Ai, eu não sei como agradecer o que meu neto, assim, ele aprendeu aqui com vocês, e o que ele fez por mim. Eu preciso estar forte, firme, para que eu possa ajudar o meu neto nessa fase tão difícil, né". Enfim, esses foram só aí alguns casos, aí a frase que eu falei, né, de Kardec, que a gente pode pensar assim: "Ah, é só questão de nomenclatura", eu acho que não, eu acho que é bem mais do que uma questão de nomenclatura, é uma mudança no formato de trabalho, é uma transformação. E mesmo vamos pensar, a nomenclatura é importante ou não é importante? Kardec fala lá no início do Livro dos Espíritos, quando ele mostra a diferença entre espiritismo e espiritualismo, que ele fala o seguinte: para uma coisa nova, um nome novo, que possa realmente designar aquilo, né, que possa fazer de uma forma, correta, dizer realmente a palavra, a nomenclatura, possa refletir o que aquilo significa. Então, assim sendo,
eu acredito, que o termo educação espírita é o mais indicado, porque a gente está usando a doutrina espírita como fio condutor na formação de pessoas mais equilibradas, mais esclarecidas, pessoas melhores, pessoas que estão aptas, né, a serem realmente, controlar, né, melhor tomar as rédeas da sua existência. E também, Kardec nunca usou o termo evangelização, eu sempre fico com Kardec, eu sou fã de Kardec, de carteirinha, assim, e aí eu trago uma das muitas frases em que ele fala de educação, que eu acho essa muito, muito significativa, que foi da Viagem Espírita de 1862, que ele fala como é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de conduzir. Enfim, e ele vai falando, né, que não importa a idade, ambos os sexos, tal, sempre ele constatou isso pessoalmente. Ele, um dos grandes, um dos maiores educadores de todos os tempos, e o cara, quando a gente fala em doutrina espírita, né. Enfim, gente, eu peço se eu me alonguei, se eu fui cansativa, essa era isso que eu queria mostrar para vocês, né, e eu vou interromper aqui o slide, para que a gente possa agora todos juntos, se quiser, ainda temos um tempinho para papear, né? Martinha, parabéns, que delícia, na verdade, muito bom, obrigada, obrigada, a casa Eu que agradece, e agradeço. assim, o que eu percebo é que não está ligado só à questão da educação espírita para crianças, aqui nós temos avós, tios, pais, né, então eu acho que, assim, como serve, não é só para a questão lá dentro da casa espírita, né, mas eu aprendi para caramba, muita coisa e assim, como a gente pode trazer isso, levar isso para numa educação espírita dentro de casa mesmo, dos encontros que nós temos, até mesmo quem é professor, mas aí com essa visão que eu estou falando é dentro dessa visão que você nos trouxe. A quem é coordenadora da nossa educação espírita é a Kátia, tá aí a Kátia, a Sergiane, o Tiago, que também estão junto lá com a gente. E assim, eu quero agradecer ao nosso grupo, porque, olha, eles são muito batalhadores, porque assim, a Kátia não deixa a peteca cair, quando tem problema, ela fala, gente, eu preciso de ajuda, olha aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo, ela é uma guerreira, e agora a gente está vendo como é muito, muito, muito importante essa questão da criança, do jovem, porque é fantástico. Meu coração assim tá muito, muito feliz. Os meus filhos também eles desde o começo foram trabalhados dentro do centro, e hoje o mais novinho tem 34, e uma coisa importante, quando ele estava estudando, o mais novo, que hoje tem 31 anos, ele falava, quando ele não estava se sentindo bem lá na escola, uma das coisas, aí a moça da saúde, lá da enfermaria, ligou para mim, Leila, o seu filho não quer tomar isso daqui, ele falou que ele precisa de um passe, que reza com ele, que ele já vai melhorar. Então, eu acho que é uma coisa assim, ou mesmo como vai fazer prova ou alguma coisa difícil, como tem essa coisa de se resguardar um pouquinho para fazer uma prece, para pedir essa ajuda. Então, isso fica para a vida, né, Martinha? Fica para a vida. Exatamente, é a semente, né, que é plantada e no momento, é assim, é como se fosse um arquivo, né, você jogou aquela informação, no momento certo, a pessoa, o espírito vai se apropriar daquela informação, para ela poder tomar as decisões melhores, enfim. Por isso, assim, eu acho que dentro de uma casa espírita, eu como dirigente, eu tenho uma visão assim que todo trabalho é importante. Se existe, se foi criado, é porque ele tem importância. Agora, eu acho que os trabalhos relacionados com a questão doutrinária em si, eles têm um caráter diferente, né? Eles são a estrela, o carro-chefe de uma instituição espírita, porque é, se não for dentro da casa espírita, onde que a gente vai passar esses conhecimentos, né? Enfim. E dentro disso, da parte de ensinamento doutrinário,
o trabalho infantil com a criança, ele não é o mais importante, mas ele é o mais estratégico, eu costumo dizer. Porque nós estamos ali preparando pessoas para a vida, aquelas pessoas todas que vêm na nossa casa com tanta dor já, né, porque percorreram caminhos às vezes tortuosos, por falta de informação, por falta de conhecimento, e precisaram sofrer para chegar ali, tanto que muitas delas chegam e falam assim, nossa, se eu soubesse tudo isso antes, eu teria errado menos, sofrido menos. Então como que a gente vai sonegar isso para um espírito que está iniciando uma caminhada terrena? É nosso dever, é nossa obrigação valorizar esse trabalho e fazer o possível para que ele flua da melhor forma possível, né? Martinha, uma coisa que me deixou muito, assim, emocionado até, sabe? Foi uma coisa muito forte, é quando eu vi a praça como ela estava e a praça como ela ficou, que eu sinto assim, que esse tipo de atividade, não só a praça, mas as outras coisas da casa, você começa, não tem melhor maneira de você valorizar a vida do que, por exemplo, vitalizar uma praça, né? E ele começar a sentir que quando ele está andando na rua, mas você vai jogar lixo nessa praça, essa praça a gente que cuida, é estender essa coisa de que o mundo é nossa casa, né? A nossa cidade é nossa casa. As outras pessoas fazem parte. Então, assim, essa coisa dessa integração com os trabalhos da casa, com a cidade, com, né? Quando você sai não fica só ali na sala de aula, que fica uma coisa muito teórica, né? Mas você vai fazendo esse tipo de coisa, é tanta riqueza de aprendizado prático, né? Cuidar de uma planta, quando ele vê aquilo ele vai falar, não é só a praça, aquilo vai ser transmitido para outras coisas da vida, né? A praça fica como um símbolo, né? Do tipo assim, é um pedacinho, mas que depois ele vai falar, não, é a praça, é a rua, é a cidade, são os outros trabalhos. E a outra coisa, quando você falou aí que o trabalho é mais importante que o trabalhador, que tem muito personalismo às vezes, né? Esse aqui é o trabalho meu, é o trabalho do fulano, é o trabalho, não existe isso, né? Eu acho muito importante isso que você falou. O trabalho é da casa, né? Os trabalhadores estão ali em função daquele trabalho, né? Então eu achei muito forte essa muito tudo, né? Tudo que você foi falando foi muito, estou muito feliz. Eu acredito dessa forma. Eu vou pôr o óculos aqui, gente, porque eu tenho umas perguntas aqui que eu estou cegueta já, não consigo. Que eu quero ver. Eu posso dizer uma coisa, Martinha, você me emocionou demais, porque eu comecei na doutrina com Eliseu Rigonati, lá no Centro Espírita Mensageiros da Paz. Isso. Então, eu sempre me emociono muito. Aliás, eu fiz uma vez uma apresentação falando sobre as obras dele, que são tão importantes, né? Sim, sim. É muito, que bacana, que legal, Elisa. Ó, aqui tem uma colocação que está, a educação espírita, segundo Kardec, é aquela que forma o caráter, e não pelos livros. Estamos preparados para isso? Foi o Davi, é isso? Não, essa foi eu que coloquei, o Davi é a próxima depois. A próxima. Ah, tá aqui não está aparecendo o seu nome. Tá, desculpa, é isso aí. Enfim, eu acho que nós temos que procurar nos preparar, né? Então, assim, de que forma? Eu acho que é lógico, conhecendo a doutrina e colocando-a em prática, porque também não adianta nada a gente estudar a doutrina, assim, né, falar questão por questão de cada obra e não vivenciá-la. Então, a doutrina, ela tem que servir para nos transformar em pessoas melhores. E aí, nos transformando em pessoas melhores, porque o que acontece? Esse trabalho também é muito assim, eu dou aquilo que né, todos nós, em qualquer trabalho, a gente dá aquilo que a gente tem, não é isso? Então, para eu dar um melhor, eu tenho que ser melhor. E isso é todo dia, perceber isso. Assim, eu costumo também, uma coisa que eu costumo dizer, que eu tenho isso muito forte para mim, que uma das coisas que, entre tantos benefícios que esse trabalho me proporcionou e me proporciona, além de alegria, dessa convivência que me emociona, tantos amigos lindos, assim, sabe, tudo isso,
é a questão assim de que ela sempre foi para mim, como o trabalho sempre foi importante, a convivência ali sempre foi muito importante, ela é para mim também um motivo a mais de melhoria. Então, me estimula a ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu sei que eu estou longe de ser, né? Eu tenho um caminho aí grande, né, para percorrer, como todos nós temos, óbvio, mas eu consigo ver que eu já melhorei em muitos pontos e que eu estou melhorando, né? E um dos incentivos é isso, para que cada um desses educandos, quando olhar para mim, uma atitude, ver uma palavra minha, um post meu na rede social, para que não seja algo que eu vou me envergonhar, mas algo que qualquer um, em qualquer época, puder ver, que eles vão falar, foi a Martinha que postou, tá legal, não é nada, sabe, que vá prejudicar. Então, eles me estimulam a ser uma pessoa melhor. Vamos, desculpa, Vamos lá, nós temos pode ir. mais 17 minutos até as 18 e temos aqui algumas perguntas que estão inclusive chegando. Vamos ver se a gente consegue dar Vamos lá. uma passada. Ó, um desafio é trabalhar, essa é do Davi, um desafio é trabalhar adequadamente quando dá presença de crianças com alguma deficiência. Pode abordar um pouco essa questão? Posso. No livro lá que eu escrevi, tem o capítulo final, eu acho que fala sobre isso. Na nossa casa, a gente teve a grata satisfação, nós termos, assim, 4 deficientes visuais, um deles ainda está conosco, 3 desencarnaram. Então, assim, ele nos ensinou muito em relação a esse tipo de deficiência e também em relação a outras, porque com ele lá, nós sempre buscamos trazer outras pessoas ou com que tem outro tipo de deficiência ou necessidade especial, para nos mostrar como que a gente pode lidar melhor com aquilo. No que diz respeito à criança, o que eu posso dizer assim, quando é alguma dificuldade física, a gente, assim, talvez seja até mais fácil de você lidar. Por exemplo, a gente já teve criança cega, que desencarnou, inclusive, na adolescência, enfim. E então, com o cego, você tem as formas que você usa para driblar aquela necessidade especial. Se é surdo, tem a forma de você se comunicar, tal. É lógico, a gente vai ter que se esforçar. Eu acho que aí eu também falaria o seguinte, que o movimento espírita está atrasado nesse quesito de inclusão, porque muitas vezes fica pensando assim, a gente não tem um deficiente visual na nossa casa, não tem um cadeirante, não, para que eu preciso me preocupar com tal coisa? Não, talvez não tenha porque a gente não tem um ambiente adequado para oferecer para eles. Se nós oferecemos, quem sabe essas pessoas vão nos procurar. Então a gente não tem que esperar chegar, a gente tem que se preparar para receber, porque aí provavelmente vai chegar. Então, agora, quando é a deficiência intelectual, dependendo aí já é um pouco mais complexo. Nós tivemos o caso de dois irmãos com síndrome de Down, já tivemos com síndrome de Down, com autismo, e nossa primeira experiência foi uma moça que tinha 33 anos, mas ela tinha a idade mental de 6 anos. E as próprias crianças, quando perceberam, ela começou a frequentar, aí ficava com eles, não queria ficar com os adultos, aí eles primeiro acharam estranho, a gente conversou sobre o que era, e eles mesmos a convidaram para ficar lá. Então, qual é a dica? Então, tente entender a idade intelectual e trabalhe com ele mediante aquela idade. Então, funcionou perfeitamente. No caso dos que tinham autismo, eu fui fazer um curso na Sociedade Pestalozzi, que eu entrei em contato, falei, eu faço parte de uma instituição assim, assim, assado, estou com um casal de gêmeos assim, 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 estou com dificuldades, podem me receber. Aí eles acharam, não só me receberam, como se prontificaram a me dar meio que um curso sobre, né? Enfim, então acho que a gente tem que, primeiro, receber com amor, com carinho e ter disposição para ir atrás de informações que permitam uma convivência melhor. Então tem pela internet, tem associações e vamos que vamos. Outra pergunta, qual a duração da reunião, da Kátia, essa pergunta, qual a duração da reunião com as crianças? Em que horário funciona a biblioteca deles? 1h30 de reunião, tá? Só que nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. E a biblioteca, toda vez que, nos dias sexta-feira, nossa reunião, a biblioteca fica aberta, o primeiro educador que chegar e abrir, a biblioteca já está funcionando. E
nós somos, como eu disse, os últimos a sair também, então quando as crianças chegam mais cedo, já estão acostumadas, chegam lá, tem um cantinho da leitura, com um tapetão, com puff, com almofada, com as coisinhas gostosas, eles pegam um livro, sentam, enfim. Então, é isso. O Eduardo Sakai está agradecendo, está aqui agradecendo a você. A Marta está fazendo a mesma coisa. A Giselda está falando que foi uma excelente apresentação. A Samanta está justificando aqui que ela chegou um pouco mais tarde porque ela estava em curso. A Kátia pergunta de novo aqui, uma pergunta da Kátia. Como vocês estão conduzindo a educação espírita infantil na pandemia? Estamos fazendo, nós iniciamos no ano passado com a ideia de que a gente ia fazer a mesma coisa semanal, né? Que nem a gente está fazendo aqui, como nós fazemos com o nosso público adulto. Então, na primeira semana foi um arraso, na segunda também, na terceira já também foi boa. Aí começou uma dificuldade para ter falta de né, para prender atenção e tal. Então, aí o que nós fizemos? Primeiro, é que a gente chegou à seguinte conclusão: eles estão saturados do digital, porque tudo está digital, a escola é digital, contato com os amigos digital, com parentes digital, então vamos sair um pouquinho do digital. O que a gente fez? Então, a gente prepara material, mandamos, a primeira vez que foi pelo correio, meu Deus, foi uma sensação, porque o carteiro chegou, né, chamando o nome de cada um, né? Então, com material lá, fulano de tal, os pais falaram que eles ficaram tão felizes de ter uma correspondência no nome deles. Aí a gente elaborou um material para o mês, mandamos pelo correio, com algumas atividades e tal, e aí então a gente falou, vamos fazer uma live por mês, se acharmos que está bom assim, se eles quiserem. Então, uma por mês está o suficiente, a gente faz live temática, tem a noite do pijama, do super-herói, de touca, do chapéu, e ainda assim, se a gente perceber que uma por mês também está muito ruim, a gente vai fazendo de outras formas. Fora isso, o que nós fizemos de lá para cá? Nós fizemos 4 eventos na nossa casa, de tipo drive-thru, porque a gente precisava arrecadar também. Então, nesses dias, a gente tem lá aproveita o drive-thru para fazer o drive-thru de atividade, de tarefas, dos livros, né? E também para eles se verem, a gente pede para os pais irem mais ou menos no mesmo horário, para eles se verem pelo vidro do carro, alguma coisinha assim. E também como a gente nós somos um grupo pequeno, né? Nós não somos grandes. Então, a gente consegue fazer algumas coisinhas assim, do tipo deixar uma sacolinha lá e os pais retirarem, ou passar na casa dos pais para deixar algum material, usar o WhatsApp daqueles que já tem, a gente tem o grupinho, manda alguma coisa. Por exemplo, a semana passada, uma das nossas, o dentinho caiu, né? E ela já mostrou a foto, mandou no WhatsApp, meu dente caiu, enfim. A gente tenta manter o contato, mas a gente está seguindo conforme a gente está assim, seguindo a orientação deles, o que eles estão nos dizendo que está legal e o que não está legal. E não ficar. Porque primeiro a gente estava naquela preocupação de que não tem que ser toda semana uma live, e aí não deu. A gente está aprendendo também, né? Tudo é aprendizado. Uhum. Uma coisa que a gente fez que foi muito legal, porque tem umas senhorinhas que não entram na internet de jeito nenhum, não sabem usar tal. Então a gente fez o seguinte, uma proposta para eles, se quisessem, para os maiores, de escrever uma carta para cada uma delas, se apresentando, perguntando como que elas estão, tal. Então, a gente está com as cartas do Gabi, que eles mandam a carta para as senhorinhas, falam, este mês a gente teve as lives tal, vai ter tal, se você não puder, se quiser ajuda, se tiver uma forma, sabe, assim, se apresentando. E a gente já está pensando, quando tudo isso passar, é fazer uma tarde aí com um bolo, uma coisa bem gostosa para eles estarem juntos fisicamente, né? Então, foi bacana, foi uma forma de unir as duas gerações, né? Tem mais uma pergunta aqui, e aí a gente encerra aqui as perguntas, né? A Samanta falando, a minha filha, quando inicio uma oração, ela se sente incomodada. Ela tem sono difíceis, acorda várias vezes na madrugada. Hoje consigo fazer com que ela durma melhor com meditação guiada infantil, mas ela não tem paciência para conversar com Deus / anjinho da guarda. Ela tem 6 anos. Você teria alguma orientação para me auxiliar? Eu acho que você já encontrou um caminho bom, né? Que é aí a meditação e tal. Assim, vamos
combinar, uma criança de 6 anos, mesmo que ela não esteja querendo falar com Deus ou conversar com o espírito protetor, é uma criança, né? O próprio, assim, a gente sabe que o espírito não é um espírito de uma criança, mas nessa atual fase, ela está bem, assim, porque a gente não precisa só a prece, o conversar com Deus não é só uma prece. A nossa atitude no dia a dia é uma forma da gente conversar com Deus, estar em contato com Ele. E uma criança está em contato constante com os espíritos elevados e até mesmo com Deus. Então, eu acho que você encontrou o caminho. Vamos fazer oração por ela. A casa, com certeza, pode pegar o nome, fazer as vibrações. Você continue também. Que no momento mais apropriado, quando você perceber que ela está mais aberta, para isso você vai ver, as coisas vão se encaixando. Mas o mais importante agora, eu acho que é isso, é que ela esteja tranquila como você está fazendo aí. Você achou. Mãe, né? Mãe é mãe, né? O amor de mãe nada supera, não é verdade? Achou o canal certo. Martinha, e o que você acha do Evangelho no Lar, com os livros infantis, fazer Evangelho no Lar, onde pode agregar a criança, ter pintura junto? Como é que você vê Evangelho no Lar com criança? Eu acho que quando a criança participa de qualquer atividade, inclusive, né, se for esse momento aí do Evangelho no Lar ou do estudo da doutrina espírita no lar, tem que, assim, a gente tem que criar condições para que seja agradável para ela também. E isso, tudo que você está falando são ferramentas para isso, né? Agora, só me permita, eu sei que o tempo é curto, mas só vou deixar mais uma pulguinha atrás aí, né, da orelha. Cuidado com os livros, porque tem muitos livros que passam conceitos equivocados da doutrina espírita. Por isso, quando eu disse lá atrás que a grande parte da nossa biblioteca, nós temos 10% de livros espíritas, o resto não. Por quê? Porque são, assim, livros às vezes, com conceitos doutrinários equivocados e livros que não são, assim, tão gostosos de ler, né? Se você pegar, por exemplo, um livro do Ziraldo, da Ruth Rocha, Ana Maria Machado, são pessoas que têm um talento para escrever para criança. Então, você pega aquele livro, é uma maravilha de se ler. E às vezes, assim, mesmo tendo muito boa vontade, aquele escritor, assim, me desculpa, eu estou falando isso aqui só como é entre nós, é reflexão. Então, peguem mesmo o livro, primeiro veja, tem conceito doutrinário equivocado? Se tiver, não serve, né? Porque senão a gente vai estar ensinando uma coisa errada para a criança e vai ser difícil depois consertar lá na frente. Aí não tem conceito errado, mas é gostoso de ler, é fluida a leitura, os personagens são interessantes, dá vontade de continuar lendo, ou a criança vai ler aqui e fala, nossa, como o livro é chato, não quero ler mais. Tem que tomar esses cuidados. Então, na dúvida, pegue um clássico e depois use a doutrina espírita para dar, né? Porque tudo dá para a gente usar o conceito doutrinário, mas e sempre integrando a criança, assim, criando um ambiente agradável para ela, mesmo se for o Evangelho no Lar. Eu vou passar essa pergunta para Martinha e vou pedir para Martinha se ela puder depois nos enviar isso e aí eu repasso. O Capone está pedindo o seguinte, você poderia compartilhar conosco uma relação de livros que você recomenda? Poderia. Posso sim, depois eu passo para vocês. Tá bom. Era isso. Mas só uma coisinha, é só o espírita ou não espírita também? Capone, espírita ou não espírita? Os dois, porque não precisa ser espírita para ser bom, né? Isso, e então também tá bom. tem aqueles casos em que são espírita e não são tão agradáveis, né? Sim, nossa, infelizmente a maioria, viu? A gente tem uma biblioteca muito boa, mas seria interessante enriquecer a biblioteca que nós temos com livros adequados à educação infantil, né, espírita. Ok. Pois eu passo. Obrigado, Martinha. Depois eu falo contigo, vou passar para a Leila poder fazer o encerramento. Então, mais uma vez, super obrigado. A gente, assim, todo mundo aproveitou muito, 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 porque você foi muito prática, bastante prática, e é algo que a gente está precisando muito, né? Assim, cuidar do nosso. Eu vim de evangelização, na época era evangelização a única que tinha lá no Allan Kardec, que não tinha evangelização em todos os centros.
foi muito penoso, porque era naquele tempo bem... não que eu seja idosa, mas sabe, naquele tempo mais arcaico, era uma mais assim, mesmo assim, valeu muito, muito, e eu sou produto de mocidade espírita. Então, eu, o Tony, no tempo de festivais espíritas, a Comer Celespe, famosa Comer Celespe, que delícia! Foi um período maravilhoso que seria muito bom se pudesse continuar com os jovens, continuar com essa... É uma riqueza, um valor assim, maravilhoso. E você veio resgatar isso e trazer uma sementinha para cada um de nós nesse sentido, né, da evangelização e do cuidado com as crianças e jovens na nossa convivência. Então, muito grata, você foi um semeador e as suas sementes foram maravilhosas e o terreno foi fértil, tá? Então, vai dar muitos bons frutos, a gente só tem que te agradecer. E todo mundo que veio aqui... Também. Eu queria agradecer para a Martinha e dizer para o pessoal da casa que muita coisa do que ela falou a gente faz, isso para a gente é uma alegria e a gente aprendeu bastante também, né? Mas é muito bom ver que muitas coisas que você citou a gente faz na casa e não é sempre que dá para a gente mostrar para o pessoal, né? Então foi muito bom, me deixou muito feliz. Então, rapidinho, minha querida, divulgue mais, porque assim, nós erramos muito quando a gente não mostra o que a gente está fazendo, não por uma questão de orgulho ou vaidade, não, mas só para mostrar que não é recreação, sabe? Ó, o seu filho está vindo no centro, tem uma proposta, tem um planejamento, tem pessoas que estão dedicadas, que são de confiança e que vão gerar benefícios para ele e para você também, né? Então, às vezes a gente tem a vergonha de falar, pensando que a gente está enaltecendo a nós próprios. Não, fale do trabalho, mas não tenha vergonha de falar, para todo mundo saber, não é justo que se saiba, para valorizar, senão não valoriza, vai achar que nós somos babysitter espíritas e não somos. Ou senão que exige muito, né? Assim, nossa, mas meu filho vem aqui, meus filhos vêm toda, no nosso caso, quarta ou domingo, e ele está mal criado, ele não me obedece. É muito, né, Kátia? Às vezes tem umas coisas que a gente fica, uau, o que é isso? Mas valeu muito, obrigada. E nós, lembrando que agora nós vamos abrir todo o primeiro sábado do mês, nós vamos ter das 16 às 18 horas um encontro com um amigo, Plínio, em agosto vai ser o Wilson, né? Já está confirmado. Já, o Wilson Garcia, e ele vai estar falando, o Wilson Garcia, que é um escritor espírita, tem vários livros aí editados, a Martinha conhece também, ele vai estar falando sobre, em particular, um dos livros dele, que é o... Ponto final, o encontro do... Não, ele vai falar de um anterior. Ele vai falar de um anterior que é Os Espíritos Falam. Você ouve? Isso. Tá? Bom também, muito bom também. Os Espíritos Falam. Você ouve? É porque nós estamos querendo abordar uma questão mais mediúnica e tudo mais, e depois eu estou tentando marcar em setembro, com a Martinha também conhece, com o Arthur Quioro, para falar sobre o último livro dele, que é a Mediunidade. Perfeito. Muito bom. Então, vocês estão convidados, vamos ajudar a divulgar todo o primeiro sábado do mês, das 16 às 18 horas, nesse mesmo link, que é do passe coletivo, que tem as quartas-feiras, né? As quartas-feiras tem a preleção às 20 horas, na sexta às 19 e no domingo às 11 horas da manhã. Sempre no mesmo link, para ser fácil para vocês acessarem esse trabalho. Então, muito bom, obrigado para todos que participaram. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado a todos que estavam aqui, muito bom. Tony, você quer fazer a prece para a gente encerrar? Tudo bem? Então, obrigado para todo mundo. Tony faz a nossa prece de encerramento. Obrigada, gente. Antes, a Luciana Santos estava pedindo a palavra. Eu acho que ela só bateu a mão, né, Luciana? Ela só falou... Ela só está... Meus filhos fizeram evangelização na Casa do Caminho. Difícil encontrar casas espíritas que desenvolvem esse trabalho. Ok. Foi isso que ela falou. Tony, por favor, um abraço, gente. Então vamos
agradecer por esse momento, agradecer a Martinha, que com suas palavras, com sua experiência, trouxe algo que acresce, que nos eleva, que nos desperta motivação para a gente continuar o nosso trabalho, em particular aí com as crianças, mas que abrange também adultos. E é nesse sentido que nós pedimos ao nosso mestre, a Allan Kardec, que é um educador por excelência, que nos inspire, que nos fortaleça. Na nossa casa, a gente tem a Kátia, em particular a Kátia, que com muita seriedade leva o trabalho, muita responsabilidade. Então, que a Kátia seja iluminada, seja intuída para que esse trabalho com as crianças seja cada vez melhor. E a nós todos, que essa educação espírita não atinge só crianças, mas nos atinge a todos no trabalho da autoiluminação, da nossa educação, de nos melhorarmos a cada dia. E aí nós pedimos a todos os protetores nossos, aos dirigentes da nossa casa, que abençoe, que nos auxilie a todos nesse caminho de nos melhorarmos, que a gente possa estar abertos à intuição, à percepção daquilo que nós precisamos para a nossa educação melhorar. Gratidão ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade da nossa casa poder fazer esse tipo de reflexão, que a gente possa juntos continuar trabalhando nesse intuito de que o mais importante é o trabalho. Nós estamos ali para dar a nossa contribuição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em toda parte. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e obrigado a todos.